é esse programa aqui. Você adiciona ele para ficar aqui embaixo. É simples. A gente escolhe os raw files da Thermo. A gente vai em browser e vai escolher onde eles estão. Eles vão aparecer aqui e a gente... Não, faz mais devagar. Tá. Eu até posso abrir aqui ele. A gente vai abrir o MS Convert Geek, que é esse... Aqui que eu escolhi, que esse programinha aqui, tá? Eu tenho aqui, posso mostrar para vocês. Então, nessa primeira parte aqui de file, a gente vai procurar o file. Aí vai abrir essa aqui, aí eu venho aqui no meu drive e vou até a pasta que eu tenho. Então, Cacau 3. Só que ele pode travar, tá, gente? Esses programas aqui. Meu Deus. O meu travou. Mas é simples. A gente procura, coloca todos os nossos dados aqui e a gente escolhe a pasta que a gente vai sair o resultado. Se você não mexer nada, ele vai botar no mesmo lugar. Só que depois você pode confundir. A gente pode trabalhar com diferentes formatos. Então, antes estava em RAW, eu vou falar para vocês trabalhando com MZML, porque o MZML ele aceita tanto no MS-DIAL quanto no MZMine. Não são todos os tipos de formatos que são aceitos nos programas de processamento. Então, MZML. Essas partes aqui que estão indexadas já fazem parte do... Assim que você abre, ele vai abrir com essas opções, você pode deixar elas. Aqui vai comprimir um pouco o tamanho do dado, mas vai passar todo o dado. Aqui que está a parte importante, que é o filtro. Geralmente não aparece esse filtro aqui quando você abre o seu programa. Tá vendo? Ele apareceu para mim o subset. Então, a gente vai aqui no filtro e vai colocar Pick Picking. Nós trabalhamos na metabolômica com MS1 e MS2. Se você trabalhar com LTQ, com MSN, MS3, 4, aí você coloca aqui os outros levels. E a gente tem que clicar em adicionar. Quando a gente adiciona o filtro, a gente vem em Start e começa o processo de conversão dos dados, tá? Então, tá vendo aqui, ó, que tá em RAW? Esse aqui é um RAW de outro programa, mas a gente adiciona todos eles e faz esse processo. Pode demorar um pouco, porque são muitos dados, então você espera, vai ficar verdinho e vai dar tudo certo, mas é bem tranquilo. Só que essa parte aqui, ó, é importante. Pick Picking 1 a 2 ou 1 a 3, 4, dependendo do MSN que você fizer, adicionar e então começar a conversão de dados. Quando a gente trabalha com alta resolução, a gente trabalha geralmente os dados no modo profile. Só que quando a gente faz a conversão, todos os dados vão ser transformados em centroid. Isso é importante porque no processamento ele vai perguntar que tipo de dado você está trabalhando. Então, se é com dado convertido, ele é centroid. Agora, vamos para o MS-DIAL. O MS-DIAL, ele já tem outras versões, acho que é 5.5, porém, eu não consegui mexer nela porque ela trava muito. Então, eu não sei se é um bug do sistema, e eles estão sempre atualizando. E eles usam GitHub, geralmente, para botar os links deles. É um programa próprio, e toda vez que você usa, você tem que procurar um artigo para citar ele no seu método. Então, procura o MS-DIAL 4.9, que é o que funciona melhor até hoje, na minha opinião. Eu coloquei aqui o link, depois vocês podem pegar. E aí vocês vão baixar o zip, extrair a pasta. Vocês não precisam instalar nada, vocês vão extrair a pasta, o programa vai estar próprio para usar. Então, você vai na pasta extraída e vai procurar pelo aplicativo e vai abrir. E esse aqui é o layout do programa. E para deixar claro, é um programa pesado. Todos os programas de processamento de dados são pesados. O meu computador, por exemplo, não roda MS-DIAL direito. Então, se você trabalha com bibliotecas externas, que geralmente é necessário na metabolômica, eu vou comentar com vocês, você pode ter uma certa dificuldade dependendo do tamanho da sua biblioteca. Então, assim, a parte de processamento de dados, de visualização de dados também, especialmente para o Bootstrap, ou alta resolução,
são bem pesados. Eles pedem bastante da RAM. Então, aqui, a gente pode trabalhar com dados de LCMS e GCMS. Não tem opção de infusão direta. Eu, pelo menos, não consegui ainda trabalhar com infusão direta aqui. Mas como que nós iremos fazer? Para ele funcionar, a gente tem que mudar a configuração do computador. Eu não sei agora onde, mas o ChatGPT, ele ensina bem, mas a gente precisa colocar para o computador entender a vírgula como ponto. Se o seu computador entender vírgula como vírgula, vai ter um problema, porque como é um programa, acho que é americano, e as bibliotecas também são os dados de fora, eles usam ponto como vírgula e o programa vai acabar não entendendo muito bem o que está acontecendo. Tanto que os próprios dados do ObTrap usam ponto como vírgula, então o seu computador precisa fazer isso para poder funcionar o MSDAI. Eu estou falando isso porque eu tive um problema, eu fiquei uns 2, 3 dias para descobrir como consertar esse problema, para chegar nessa questão. Então, aqui está o layout, a gente vai em File, New Project. Se você já tiver um projeto feito, Open Project. Aqui, New Project. Aí aqui a gente tem que selecionar a pasta. Então, Project File Path tem que ser a pasta que tem os seus dados, não pode ser outra. Tem que ser a pasta que tem os seus dados e é lá que vai salvar o resultado, não tem como mudar isso. E a gente vai escolher Soft Ionization ou Hard Ionization. A gente trabalhar com LCMS, Soft Ionization. Eu nunca trabalhei com GCMS aqui ainda, para poder passar para vocês, então vou mencionar apenas a parte de Soft Ionization. A separação cromatográfica, se você tiver um iMobility, também trabalha. MS Method Type, a gente pode deixar esse convencional LCMS ou Data Dependent MSMS, porque a gente, para metabolômica e lipidômica, geralmente trabalha com DDA. Aqui embaixo, como eu comentei, a gente converteu o dado e não tem como trabalhar sem converter, então tem que ser com a MZML ou ABF, mas aquele programa que eu passei para vocês só tem o MZML. A gente vai colocar que o tipo de data para o MS1 e MSMS, ambos são centroides. E a gente só consegue trabalhar com um modo de cada vez. Então, mesmo que você tenha feito positivo e negativo no mesmo método, você vai tratar o positivo e depois você vai tratar o negativo. E aqui a gente escolhe qual ômica a gente quer trabalhar, lipidômica ou metabolômica. Vamos dizer que você não esteja trabalhando com isso exatamente. Você pode usar a parte do processamento. A questão é que, para a lipidômica, ele possui a própria biblioteca. O 4.9, ele não permite você usar uma biblioteca externa para a lipidômica, porque ele tem a própria, que é baseada na LipidMaps, e é muito boa. Eu já usei e realmente tem muitos matches e não fica tão pesado trabalhar, então é ótimo. No MS-DIO novo, a gente consegue adicionar outras bibliotecas além da interna do MS-DIO, mas eu ainda acho que eles estão consertando alguns bugs porque não funcionam muito bem, mesmo no computador de tratamento de dados. Então, aqui eu vou seguir com vocês a parte de lipidômica, porque era o dado que eu tinha. Mas a única diferença para a metabolômica é que na metabolômica ele não tem biblioteca. Se você quiser observar os matches, você precisa buscar uma biblioteca externa. Eu menciono isso depois. Então, aqui depois você coloca as informações, next. Quando você entrar nessa página, ele vai pedir para você escolher os dados, browse. Aí, quando você abre a página, ele geralmente coloca a ABF aqui, você não acha nada e fica perdido. Isso já aconteceu com algumas pessoas que trabalharam com isso aqui perto. Então, você vem no tipo de dado e muda para ML e vai aparecer os seus dados. Você não pode selecionar um dado, abrir e depois selecionar outro. Aqui você precisa selecionar todos os dados que você quer trabalhar de uma única vez. Então, coloca o Ctrl, vai selecionando e aplica. Se você quiser colocar um dado, depois colocar outro, não tem como. Tem que ser todos de uma vez só por essa página. Aí a gente abre na tabela de metadados, que é o ponto positivo, assim, um dos pontos positivos em relação do MS-DIO em relação ao MZMine. Ele mesmo te dá uma tabela para você colocar o seu metadado. Então, aqui a gente vai colocar quem é a amostra. Então, sample, eu trouxe um exemplo de sample, uma triplicata, um exemplo de branco, triplicata também, e um exemplo de QC, que é o Quality Control. Eu indico vocês, se vocês quiserem usar o MetaVanalyst, tem que fazer triplicata de cada grupo. Então, por exemplo, a gente vai separar depois essas amostras pelos grupos delas. Então, aqui nós temos o Class ID. Aqui eu trabalhei com chocolate, então tem um chocolate de 26% de cacau.
Eu tenho duplicata 1, 2 e 3. Ou pode ser várias amostras diferentes, mas todas elas estão dentro de um único grupo. Então, para poder usar isso no MetaboAnalyst, para fazer a parte de estatística, a gente precisa ter, no mínimo, uma triplicata por grupo. Então, aqui nós temos 3 brancos, 3 QCs. Aqui é o sample type e aqui é o grupo. Essas informações aqui não importam muito na parte de processamento, mas você pode colocar, que é o volume de injeção, etc. Mas a gente geralmente trabalha sempre com o mesmo volume e eu acredito que você pode fazer essa correção caso você tenha colocado um volume de injeção diferente em cada um. Mas não é, a gente normalmente não faz isso, quando a gente avalia uma batch de amostras, né? Então, coloco essas informações e bora para Next. Aqui que começa. Então, a gente tem alguns processamentos. Aqui não faz um processamento por vez. Você coloca todas as informações e faz o processamento. Se deu errado, você processa com novas informações. Então, aqui primeiro é o Data Collection. A gente vai trabalhar com a tolerância de erro de massa. O próprio sistema, se você coloca o mouse em cima desse valor, ele dá uma sugestão de massas, que é o que está aqui. Uma sugestão de erro de massa. Para MS1, geralmente de 0,01 a 0,05, e ele fala isso considerando que o TOF, só que o Orbitrap tem uma resolução melhor. Tá? Mas essa faixa de erro de massa em DA, em Dalton, é suficiente. E para o MS2, entre 0,01 a 0,05. Eu coloquei em negrito os valores que eu coloco quando eu trabalho com o Orbitrap 120, o Explores. Aqui em negrito. A gente pode mexer... Então, o que significa? Ele só vai pegar os picos que tiverem com esse erro abaixo. Tá? Na parte de cromatograma, a gente pode selecionar, então, para ele pegar uma faixa de tempo ou também de massas. Então, eu trabalho entre 100 a 1.500. Vamos dizer que eu não quero pegar 1.500. Eu posso colocar aqui um valor final abaixo de 1.500. Só que, geralmente, no método, a gente escolhe o que a gente quer. Então, aqui vocês podem deixar como está, a menos que você queira trabalhar com um tempo de retenção específico, mas geralmente o seu método já vai englobar tudo o que você quer. Aqui embaixo também não precisa mexer, não precisa alterar, baseado no que a gente faz. Se alguém quiser pesquisar sobre, não tem problema, tá? Mas isso aqui geralmente não altera o resultado. E aqui é a parte de detecção de pico. Então, a gente vai determinar primeiro que o pico deve ter para ele ser considerado. Lembrando que cada composto encontrado aqui não vai ser mais chamado de composto, vai chamar de feature. Então, cada feature que você vai ter após o processamento, ela tem que estar acima, o pico cromatográfico dessa feature tem que estar acima do valor que você colocar aqui. O Orbitrap geralmente fica entre 10, a 7, a 10 ou mais, tá? Mas depende muito. Então, por exemplo, se eu coloco no Orbitrap para ele fazer o MS de todos os compostos que estão acima de 1 a 5, geralmente aqui eu coloco o mesmo valor, 1 a 5. A questão pode ser que a gente trabalhe com amostra que os ruídos estejam altos. Então, por exemplo, um colega aqui, em bactéria, encontrou ruído perto de 1 a 7, 1 a 8. Então, ele coloca um valor maior aqui. É isso. Você pode testar um valor, não gostou do resultado, volta e processa novamente. Aqui a gente não consegue ter uma ideia de como vai sair o resultado. O Mass Slice, pelo que eu entendi, ele está relacionado a como eles vão ser separados, os MZs, né? E a faixa que ele indica é entre 0,1 e 0,05. Não precisa mexer muito. O default é 0,1, eu uso 0,05, mas também não tem problema. A parte de Advanced eu também nunca mexi e não indico, não vejo necessidade de mexer para um processamento que a gente geralmente faz nessa área. No MS2DEC, a gente vai trabalhar com a deconvolução. Então, no único pico cromatográfico, a gente tem dezenas de compostos ou centenas, sinceramente. A gente pode ter muitos compostos dentro de um único pico cromatográfico. Então, o que ele precisa fazer? Separar esses picos cromatográficos. Então, para isso, a gente vai fazer a deconvolução. Eu, geralmente, não mexo nesses parâmetros. Eu realmente deixo assim como está. Não tenho problema com isso. E ele indica, se vocês quiserem mexer, entre 0,1 a 1.
nesse primeiro valor de sigma window. De resto, eu geralmente deixo como está. Na parte de identificação, é o que eu falei da biblioteca. Para a lipidômica, ele tem a própria biblioteca. Então, mesmo que você não tenha no seu computador, você vem, aperta Select, e ele vai aparecer uma opção depois, que eu vou passar para vocês. Aqui embaixo, eu geralmente não mexo. Aqui, o erro de massas, permitido na parte do match. Eu geralmente coloco o mesmo Data Collection, que é 0,01, 0,05. E aqui embaixo, eu nunca mexi com essa parte, mas é um texto, é como se fosse uma tabela que você pudesse pôr, mas geralmente não é tão interessante assim ou necessário, tá? Então, você pode selecionar e deixar como está, ou você pode ver aqui alguns valores. Por quê? Ele vai comparar a massa exata, ele vai comparar o perfil de fragmentação, então MS, se tiver, e ele também tem algum tipo de comparação pelo tempo de retenção do composto. A questão é o seguinte, dependendo do método, seu composto vai ter um tempo de retenção diferente. Não vejo por que você mexer nesse valor aqui diminuindo. E ele também não vai colocar um match alto, um score alto, que depois eu vou mostrar, se tiver um tempo de retenção muito longe, muito fora do esperado da biblioteca, né? Então, vamos lá. Lipidômica, apertei Select, vai aparecer essa opção para mim. A gente pode usar tanto formiato de amônio quanto acetato de amônio. Dependendo do solvente, do solvente que a gente usa aqui, mas no caso é um aditivo ao solvente, né? A fase móvel da lipidômica. Se eu trabalho com formiato de amônio, eu posso ter alguns lipídios, algumas classes de lipídios com alguns adultos esperados. Então, por exemplo, no formiato, e aqui a gente geralmente encontra alguns lipídios com esse adulto, NH4. A gente pode selecionar quais a gente quer que ele avalie. Eu seleciono todos. Deixo claro. Para a metabolômica aqui, ó, a gente tem que ter uma biblioteca externa. Eu baixei a OGNPS, eu tentei procurar aqui, e ele dá esse site, foi aqui que eu baixei. Porém, o dia que eu tentei entrar e fiz a aula, não estava funcionando. Mas essa OGNPS, MSP, porque tem diferentes formatos, ela é muito completa. Então, para metabolômica, ela praticamente é suficiente. Se você mexe com linguagem de informação, você consegue juntar ela a outras bibliotecas. Mas aqui embaixo segue o mesmo parâmetro, tá? Em questão erro de massas e tempo de retenção à tolerância. A gente, além da parte de identificação, a gente escolhe quais adultos a gente aceita que tenha. Ele dá outros, se ele achar outros matches, tá? Mas aqui a gente pode escolher. Então, por exemplo, você precisa conhecer bem a sua técnica, o seu método e a sua amostra. O que pode estar na sua amostra? Eu não sei o que tem na minha amostra, mas se você tem algum tipo de ideia, o que mostra os artigos? Para você escolher quais adultos podem ser de interesse. Aqui, se eu não me engano, eu escolhi, para mim, a lipagem lipidômica mais NH4, mais sódio, potássio. Eu acho que escolhi os, mas eu não lembro. Então, aqui você vai escolher e você também tem a opção de adicionar um que não está aqui. Então, por exemplo, a antocianina é uma classe de compostos que já está ionizada. Ai, gente, sabia. Olha, 1, 2, 4. A antocianina é uma classe de compostos que já está ionizada. Então, ela não vai ter adicionado um adulto. Ela vai ser encontrada como M+. Só que aqui na lista do MSDAI não tem essa opção. Mas eu consigo vir aqui em User Define Adduct, ele vai abrir uma pasta e eu escolho qual adulto eu quero adicionar a essa lista, essas possibilidades. E aqui a parte de final de alinhamento, que é a parte de mobility, como não é uma mobility, a gente não trabalha, e de isotope tracking, a gente também não mexe aqui. Depois que a gente faz todo esse processamento anterior, né, que o programa faz processamento, ele precisa agora alinhar todas as suas amostras. Então, por exemplo, você tem 50 amostras, ele precisa alinhar todas essas informações. Então, ele precisa ter um dado, uma resposta como a referência, e aí eu entro para indicar o Quality Control, que é aquela amostra que vai possuir todas as outras amostras. Então, geralmente, você, quando prepara um estudo de metabolômica e lipidômica, você vai preparar uma única amostra que contenha todas as outras. Então, você tem seus 50 vaios, vai pegar um pouco de cada vaio e vai preparar esse QC e vai rodar ele algumas vezes. Aí você vai escolher esse QC como uma referência para fazer esse alinhamento. Por quê? Porque ele vai ter todos os picos cromatográficos das suas amostras. Porque ele tem todas elas como sua parte da sua composição. Aí aqui a gente trabalha com o tempo de retenção de tolerância. Então, por exemplo, é possível que um composto
ele tem um atraso de uma amostra para outra na corrida cromatográfica. Eu acho que eu até trouxe aqui um exemplo depois sobre isso. Aqui a gente vai dizer o tempo de retenção que o programa vai, um tempo de retenção máximo que o programa vai aceitar para que seja a mesma feature. Então, por exemplo, encontrei a catequina em 2,91 minutos e em outra amostra, 3,1. Para que o programa considere que seja o mesmo composto, que não seja um isômero, por exemplo, eu preciso dizer aqui quantos minutos de retenção eu aceito. Então, por exemplo, já aconteceu de eu colocar um tempo de retenção e na hora de abrir os resultados e ver o mesmo composto 2 vezes muito próximo. Quando eu abro o cromatograma e vejo, parece que é o mesmo composto que simplesmente ficou atrasado, isso é possível. Então, vem e processo novamente com um novo tempo de tolerância. Aqui eu não indico nada, vai depender das suas amostras, da sua corrida, você vai ter que ver se tem uma mudança de tempo de retenção significativa de alguns compostos, e dependendo do valor que você colocar, você vai ter que voltar e fazer um novo processamento. Mas um reprocessamento não é tão demorado assim, tá? Aqui é novamente o erro de massa tolerado para MS1. Repete o que foi feito no Data Collection, tudo bem. Na parte do Advanced, a gente vai escolher, por exemplo, o peso. Então, a gente trabalha com o tempo de retenção e com o erro de massas do MS1, tá? Então, a gente vai escolher um peso. Eu quero que o peso seja igual dos dois. Eu quero que ele dê importância aos dois igualmente. 0,5, 0,5. Eu quero que o processamento leve mais em consideração o erro de massa. Porque eu trabalho com o Bitrap, o erro é bom. Então, vou aumentar um pouco. Aí eu coloco aqui 0,6, 0,7 e vou diminuindo aqui até 0. Eu nunca vi usar 0 em um e todo em outro. O que eu às vezes faço, por exemplo, é colocar um pouco mais de peso no MS1 Factor, se eu tiver certeza que o meu erro de massa está bom. Mas você pode deixar meio a meio também, não tem problema. Esses dois aqui, Peak Count Feature e N%, aí você pode deixar como está, não precisa mexer. E aqui a gente também pode remover todas as features que estão presentes no branco. Então, essa remoção, ela não é fixa. Você pode escolher como que você quer que seja feito. Então, você clica que quer e aqui você pode escolher. A gente vai escolher uma razão, por exemplo, da presença dela na amostra e no branco. Então, nesse exemplo aqui, eu vou, no fold change, está 5. O que isso significa? Que se a minha feature tiver 5 vezes maior na amostra do que no branco, ela vai ser mantida. Se a minha feature tiver 2 vezes maior na minha amostra do que no branco, ela será retirada. Isso significa o 5-fold. Então, por exemplo, se eu diminuir esse valor para 3, se ela tiver 3 vezes maior, ela mantém. Se ela tiver 3 vezes menor, ela diminui. Então, quanto menor esse valor, maior o pente fino que você vai passar. Então, você pode tirar todo o seu branco, ou você pode tirar conforme a intensidade do seu pico na sua amostra e no seu branco. Aqui embaixo eu deixo como está essas 3 opções. A gente vai manter as referências meshed, a gente vai fazer o gap filling, depois eu vou falar sobre isso, porque na parte de de análise estatística a gente vai precisar, e pode deixar do jeito que está. Como a gente não vai mexer nesses dois, a gente vai clicar em Finish e vai deixar processar. E aqui é uma informação importante que eu falei. É comum travar, especialmente quando você trabalha com uma biblioteca externa, como a Alge NPS. Mas alguns travamentos, eles passam, é normal travar, até um computador bom trava, só que ele começa a trabalhar depois. Mas o que pode acontecer é que o seu computador não aguente. Então, o meu, por exemplo, ele fecha sozinho. Se fecha sozinho, ele não vai rodar, não adianta. Você pode até conseguir processar sem uma biblioteca, isso até que é leve. Mas você processar com biblioteca é mais pesado. E também vai depender da quantidade de dados que você tem. Agora, a visualização. Depois que já processou, deu tudo certo, esse é o layout básico que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui no canto, a gente vai ter as nossas amostras e nós teremos o alinhamento. Nós iremos trabalhar com alinhamento. Para trabalhar com alinhamento e ver o resultado do alinhamento, a gente precisa selecionar ele 2 vezes, tá? Depois que a gente seleciona, a gente consegue ver o cromatograma lá em cima alinhado. Então, a gente vai ver o cromatograma de todas as nossas amostras, na parte superior aqui, ó,
E a gente consegue ver embaixo também as nossas features. Então, por exemplo, está vendo aqui, nós temos alguns filtros. Nós veremos as features todas aqui. Só que vamos dizer que eu quero ver apenas o que teve match com a biblioteca. Eu venho e coloco referências match. Eu quero tirar o que teve no branco. Eu venho e coloco bank filter. Quero só o que tem MS2. Aí eu venho e clico só o que tem MS2. Tá? É meio básico essa questão aqui, igual eu fiz aqui. Aí eu consigo ver as quantidades de features. Então, eu tenho 191 features que tiveram match com a biblioteca. Só que, por exemplo, sem tirar o branco, nós temos 33 mil features, por exemplo, o que é comum também. Aí, aqui em cima nessa tabela, a gente tem a opção Show Ion Table, e a gente consegue ver as informações. Então, nós temos o ID de alinhamento, que você pode usar para identificar depois. Nós temos o tempo de retenção daquela feature, o adulto que foi encontrado, o MZ que foi encontrado, e aqui é o MZ encontrado, não o MZ do composto mesmo, tá? Isso, depois ele não te fala aqui o erro de massas, você teria que calcular se esse for o seu interesse. E aqui o principal match, só que a gente pode abrir e destrinchar isso um pouco mais. Mas eu queria trazer para vocês aquele exemplo do tempo de retenção, aquela tolerância para o alinhamento. Tá vendo que aqui nós temos 2 NICE 4.0? Aqui é um bar chart que mostra mais ou menos a concentração, a intensidade, né? Compara a intensidade em cada amostra sua, em cada grupo. Aqui, em 1.67, você vê nessas duas amostras. Em 1.76, você vê nas outras amostras. Tudo isso aqui indica que eles são o mesmo composto e não isômeros. Até porque nesse caso aqui não teria, né? É um NAI saturado. Então, a gente teria que voltar lá atrás, reprocessar com um tempo de retenção tolerante na parte de alinhamento maior para que esses compostos virem um só. Ou depois corrigir no Excel quando a gente for passar para a parte de estatística. Mas aí já é meio chato, tá? Agora vamos para a parte de selecionar. Quando eu seleciono uma feature, como essa primeira, a gente vai ver aqui em cima o cromatograma alinhado. Então, tá vendo aqui que quando eu clico nela, ela mostra um cromatograma em volta do mesmo composto parecido nas outras amostras? Isso também indica que o meu tempo de tolerância de tempo de retenção não foi bom para as minhas amostras, tá? Então, aqui eu consigo ver o cromatograma, ele está mais intenso nessas duas amostras mesmo do que nas outras, por exemplo, tá? Agora a gente vai partir para a parte de ver os resultados. Então, depois que a gente seleciona uma feature, a gente vai fazer uma por uma. É um processo muito demorado. Por quê? Teve match, é a minha amostra, não é. Não é, porque nessa amostra aqui de chocolate, eu encontrei, por exemplo, ele me deu um match com lipídios que estão presentes apenas em ratos. Não é uma contaminação, tá? Tem coisa que pode ser contaminação e tem coisa que não é. Por quê? Existem compostos que dão match com o seu MS. Existem compostos que têm a massa exata que você encontrou e não é o seu composto. Isso é comum. Existem muitos metabólitos por aí e eles têm coisas parecidas até mesmo na parte de análise pelo massas. O tempo de retenção, por exemplo, a gente poderia usar se a gente tivesse os padrões e separar o que pode ser um e o que pode ser o outro. Só que aqui a gente não pode usar isso. Por quê? Ele leva em consideração o nosso tipo de retenção, mas ele leva em consideração a biblioteca. O nosso método é nosso, a nossa coluna é nossa, a nossa fase móvel é nossa. O que eu quero dizer é que eu não posso comparar o meu método com o outro e dizer, olha, esse saiu primeiro, pode ser ele, entendeu? A menos que eu tenha um padrão para confirmar. Então, aqui a gente nunca fala que a gente identificou. Nesse processamento que a gente está fazendo, a gente anota, a gente não identifica. Só identifica se você tiver o padrão para comparar. E a gente geralmente não tem na parte metabolômica, mas então tá tudo bem. A gente anota conforme os matches em relação ao MS, a massa exata e outras coisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa conhecer a sua amostra. Encontrei uma classe de lipídio no chocolate que é impossível ter em chocolate porque ela é produzida só em seres humanos. Então, não é, você corta fora. Então, a gente vai ter que avaliar cada metabólito que teve match com a literatura, ver no PubChem, ver se já foi encontrado em alguma coisa. Não foi encontrado na minha amostra, mas foi encontrado em outro produto parecido. Por exemplo, eu trabalhei com café
e alguns compostos anotados não tinham sido encontrados no café ainda, mas tinham sido encontrados no cacau. São plantas próximas. A gente tem, por exemplo, você trabalhando com alguém que planta cacau perto de, não sei, bananeira, ele pode ter algumas coisas da outra planta. Então, a gente precisa levar em consideração toda a história da nossa amostra para fazer esse trabalho. É trabalhoso. Então, a gente clica numa feature e lá no canto, aqui no canto direito da página, vai mostrar isso aqui, ó, quando a gente clica na feature. Aqui em cima é o nosso MSMS obtido e embaixo é a referência. Você clica nesse, eu não tem nome, mas é nessa sigla que tem aqui, nesse ícone, vai aparecer esse Compound Search. O que seria isso? A gente vai ter aqui todas as opções de matches que ele deu e os scores. Então, a gente clica um por um e vê em cima o que a gente obteve e a referência embaixo. Um score bom, muito bom, acima de 700, 800. Porém, score bom não significa match. Esse é o que eu falei para vocês. Esse é um lipídio, rico em PVS1. Ele deu esse match para uma amostra de chocolate, só que isso aqui só tem rato. Não tem no chocolate, isso não é contaminação. E se você observar, o score é quase 1000, que seria o máximo para essa versão. Então, a gente teve uma similaridade do tempo de retenção, da massa exata e dessas outras questões aqui que eles avaliam. O MSMS é praticamente o mesmo, e mesmo assim não é. Então, é só para mostrar a seriedade da parte de processamento. Ela é tão importante quanto o seu preparo. Claro que se não tiver um bom preparo, uma boa metodologia, você não chega aqui. Mas, chegando aqui, você não está com tudo pronto, né? A parte difícil está aqui também, você saber identificar o que é e o que pode não ser na sua amostra. Então, você vai fazer a visualização de todas essas features e agora a gente vai exportar para mandar para o MetabaNalist. Antes de exportar, a gente faz uma normalização. Você pode usar diferentes métodos de normalização, depende do que você está fazendo. Eu geralmente coloco tick. Se eu tiver um padrão interno, a gente pode usar esse tipo de normalização, mas aí eu uso o tick mesmo. E você pode escolher outro, mas é só conhecer. Se você tiver o Splash Lipidomics, você usa esse, porque ele já deve conhecer as massas presentes nesse padrão interno. Então, é assim que funciona. Você faz a normalização e vamos para a parte de exportar. Então, aqui, Data Visualization, Normalization, e a gente coloca esses fatores. Agora, para a parte de exportar, a gente vai exportar o resultado do alinhamento. Então, Export, a gente clica em Alignment Result e vai abrir essa parte aqui, tá? A gente pode exportar várias coisas. Para o Metabo, a gente nem usa tudo que está selecionado aqui, mas eu coloco, tá? Porque também é importante, você pode usar. A gente vai escolher a página, o diretório que vai, o seu resultado, os seus resultados, né? E qual alinhamento, porque a gente pode ter vários alinhamentos dentro de um mesmo projeto. Então, a gente precisa escolher o elemento de interesse. Essas que estão aqui selecionadas, quando vocês forem fazer e usarem essa aula como referência, mandem ela. Mesmo que vocês não usem todos esses dados, vocês mandem eles, selecionem eles. E o principal aqui é o GNPS Export. Mesmo que você não faça GNPS, para o Metabo a gente vai usar essa tabela. A gente vai pedir para filtrar o branco. E uma coisa muito importante, Missing Value, tem composto que não tem nada, tem uma feature que você não vai encontrar nada dela numa amostra. Só que se você coloca esse dado no MetabaNalist ou em qualquer processamento de dado, ou qualquer parte estatística, outro programa, vai dar erro. Então, o que ele faz? Ele muda esse 0 para 1/10 do pico de todas as outras amostras. Na sua parte estatística, vai continuar mostrando que não tem praticamente nada. Só que isso aqui já ajuda você a não ter que fazer isso manualmente depois. O MZMine não faz isso. Então, aqui você clica nessa parte de Missing Value e deixa. Essa parte de isótopo não precisa marcar, e aqui você pode exportar em dois formatos, MSP e MGF. Eu exporto em MGF e indico exportar conforme está aqui. Aí, esses são os resultados que vão ser exportados, tá? O mais importante aqui que a gente vai usar no GNPS, no MetabaNalist, é o GNPS Table. Só que ele vai abrir no formato de texto. A gente não pode usar ele no formato de texto para poder mexer e tirar os dados dele. Então, a gente vai ter que abrir o Excel. E no Excel, a gente vai abrir esse dado de texto
e transformar ele em um dado de Excel, tá? No caso aqui, avançar, porque nesse processo de transformar de texto para Excel, você vai ter que separar, então, avançar. Pode ser que os seus dados estejam separados por vírgula ou ponto e vírgula e você separa, mas no caso aqui, como tabulação deu certo dessa vez. E texto geral, não mude o formato das colunas, deixe como geral, como está sendo exportado e concluído. E bem, essa é a nossa tabela. Ela é uma tabela enorme, então nós teremos aqui várias informações sobre o seu dado, e aqui a classe, né? E aqui nossas amostras. Então, por exemplo, nós temos uma feature que ela é identificada com ID1 do alinhamento. Ela vai ter tudo isso aqui de informação. E aqui a gente chega na parte que tem a intensidade dela em cada um. Nesse que eu tirei print aqui, eu acho que estava sem o missing value, tá vendo? Tá aparecendo 0, não deveria. Então, se a gente coloca para tirar o missing value, ele vai colocar um valor pequeno aqui. A gente não usa todas essas informações. A gente vai ter que criar uma nova tabela separada para botar no Metabo Analyst. No MZMine, ele vai ter uma outra forma de exportação, só que tem muito tempo que eu trabalho com ele, eu não lembro como é, então está aqui a explicação para o MS Dia. A gente precisa, então, para o Metabo, ter essas intensidades, ter a amostra, o grupo da amostra, depois eu vou mostrar, e as intensidades que estão aqui embaixo. Além disso, a gente precisa de ter um identificador. O que é um identificador? O que seria a feature? A feature a gente vai identificar com o ID do alinhamento, 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem. A gente vai identificar pelo nome do composto identificado, tudo bem. A gente vai identificar cada feature pela classe dela, tudo bem. Só que tem que ter um. Aqui, o que eu faço? Eu estou mostrando para vocês uma análise estatística básica que eu faria, tá? Com os dados totais envolvendo aquilo que eu identifiquei e o que eu não identifiquei. Só que eu, geralmente, pelo menos o que eu fiz foi avaliar apenas o que tem MS-MS. Então, para isso, porque o que tem MS-MS é a única coisa que a gente pode identificar. Mesmo que a gente não tenha anotado, identificado, apenas as features com MS-MS que a gente pode identificar. As que tem apenas MS1, eu geralmente tiro fora da parte de processamento. Porque se tiver alguma feature aqui de interesse, ou que seja relevante estatisticamente, eu posso, mesmo não tendo identificado, eu posso colocar a massa exata, o MZ dela, o MS-MS, isso pode ser uma informação útil, tá? Então, para isso, a gente vai filtrar. Então, a gente seleciona todas as colunas do nosso interesse e vai colocar filtro. Depois que a gente colocar filtro, para fazer isso que eu estou fazendo, a gente coloca aqui no MS-MS, tá vendo na coluna H? A gente vai tirar o false. A gente só quer que apareça as features que tem MS-MS. Fazendo isso, vai mudar a ordem de tudo aqui em volta, tá tudo bem. Depois disso, a gente vai ocultar aquilo que não é do nosso interesse. Então, por exemplo, eu trabalho com o ID, que é esse aqui, é o alinhamento, e as intensidades. Então, eu vou pegar nessa tabela e vou ocultar todas as colunas que não são do meu interesse. Então, clico no botão direito e ocultar. O dado vai continuar aqui, só que vai estar ocultado. Depois, eu vou copiar todo o resto. Então, eu não posso selecionar toda a coluna, tá? Então, eu vou pegar depois que eu ocultar aqui, vai ficar de A a AQ, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui o alinhamento, nós temos aqui a nossa amostra. Eu vou marcar pela coluna, aqui não é pelo Excel todo não, é pela coluna. Vou copiar, vou abrir um novo Excel, vou colar. Isso tem que fazer para você tirar esse dado. Você pode, por exemplo, só copiar as suas intensidades e do lado você vai colocar a sua própria identificação, mas dá muito trabalho. Aí depois, nesse novo Excel, você vai ter que tirar algumas informações. Por quê? Você está vendo aqui que tem sample e 1. A gente não pode ter essas informações aqui para o Metabo Analyst. Então, a gente vai excluir essas duas colunas, igual está aqui, ó. Excluir as duas colunas, a linha inteira, desculpa, a coluna não, a linha. E a gente vai ter que fazer uma mudança. A gente vai ter que colocar na sua parte de identificador, na primeira linha, file name e embaixo runtime. Porque isso o Metabo Analyst vai entender o que significa. E
O nosso grupo, então nós temos a amostra. Então, por exemplo, aqui nós temos a replicata 1, 2 e 3, e todas elas fazem parte do grupo 100, que é 100%. A parte do file name tem que estar com o grupo. Então, em cima tem que ter o grupo e embaixo o nome da sua amostra. Tá vendo que aqui estava diferente? Quando eu excluo essas duas, o grupo ficou em cima e a amostra ficou embaixo, tá? Aí, você vai ter que fazer essa troca. File name, runtime. Aqui é o que eu tinha... nessa primeira tabela, era o que a gente tinha. A gente vai ter que fazer a troca. O runtime está relacionado ao grupo das suas amostras. E o file name é o nome dos seus dados, dos seus files, sem a replicata. Então, a gente vai ter que fazer essa troca. Se o grupo está em cima, a gente passa para baixo, igual está aqui, e runtime embaixo e file name em cima. A gente tira alinhamento, a gente tira classe e qualquer identificador. A gente vai ser identificado pelo número que está aqui embaixo, tá? Ou nome, etc. Tem que fazer isso, senão o MetaAnalyst não vai entender e você não vai conseguir botar o seu dado lá. Depois que você fizer tudo isso, você tiver a sua tabela certinha para botar no MetaAnalyst, você vai ter que salvar ela como CSV. Tem que ser CSV separado por vírgula ou por texto. Eu nunca trabalhei por texto. Então, CSV separado por vírgula, sempre. Se não salvar dessa forma, ele não vai entender. É um saco. Então, vamos agora para o Metabo. O Metabo, ele funciona na internet, tá? No Google, você não precisa baixar nada. Você procura no Google MetaAnalyst, você vai achar esse link e você entra. Novamente, se você usa o MetaAnalyst, você tem que citar eles. Tem que procurar o artigo mais recente, da versão mais recente, e citar eles. Da mesma forma como o MSDial e o MZMine. O GNPS também. Então, todo programa que você usar, que não é seu, você tem que citar e procurar o artigo que tem essa citação. Então, você procurou o MetaAnalyst, achou o site, entrou. Esse é o home dele, tá? Tá vendo aqui que tem um user forum? Você vai colocar click start e vai aparecer essa paginazinha aqui embaixo. São duas páginas diferentes, eu só coloquei aqui. Você vai escolher Statistical Analysis, One Factor. Aqui também é possível fazer o processamento dos seus dados. Eu não sei como faz e é um pouco mais enjoado do que os outros programas. Porque é difícil você colocar os seus dados lá. É bem enjoado e nenhum desses programas, eles têm como se fosse um POP. Alguns você tem algumas aulas que ensinam e outras não. No caso do MetaAnalyst, você não tem muita informação sobre como usar ele. Pelo menos eu não achei assim. Então, Statistical Analysis One Factor. Aí, aquela sua tabela CVS, você vai, na hora que você colocar aqui, vai aparecer essas opções no canto esquerdo, direito da página, tá? Aí você vai colocar Peak Intensities, porque a gente não está trabalhando com concentração. Se você estiver trabalhando com concentração, aí é diferente. Eu acho que o processamento também é diferente, mas eu nunca trabalhei com essa parte. As nossas amostras, elas estão em colunas e elas não estão em pares, então a gente tem que selecionar o formato Samples in Columns, Unpaired, e aqui a gente escolhe o dado. Data File, a gente escolhe o dado e submite. Pronto. Aqui, ele vai dar algumas informações. Se você não tiver tirado o Missing File, ele vai pedir para você tirar, ele vai te dar as opções para você tirar. Mas estando tudo certo, simplesmente proceed. Ele vai tirar qualquer caractere que ele não entender e você continua. Mas a sua exportação do MSDial foi bem feita, você não vai ter problema aqui. Então, proceed. Depois que você coloca o seu dado, ele vai oferecer para fazer alguns tratamentos. O primeiro tratamento seria essa questão de compressed file. Eu nunca trabalhei com isso, pode prosseguir, não precisa submeter. Prossiga para o próximo, que é a normalização. Eu sei que eu falei lá no MSDial para a gente normalizar antes, só que mesmo normalizando no MSDial, a gente tem que normalizar aqui de novo. Você pode escolher não normalizar, none, none, none. Ele obriga que você escolha alguma opção e normalize. Só que como que funciona? Você normaliza, você pode ver o resultado, se você não gostar, você troca e normaliza novamente, até você achar o que você quer, e aí você coloca proceed para ver a parte estatística. Essas opções aqui, geralmente são as que eu uso, mas depende muito do seu dado. Eu vou mostrar depois como ver o resultado. Então, por exemplo, normalização pela média ou pela soma aqui. Log transformação, base 2, base 10, ou a média aqui, Century, você pode tentar várias opções. O que importa é isso aqui. Antes de você normalizar,
Você está vendo que o seu cromatograma está tudo aqui no zero? Aqui embaixo estão vários box plots, eles vão estar tudo perto de zero. A gente normaliza para que ele fique no centro, esteja bem distribuído. Então, um pico assim, que não seja muito fino e também não pode ser muito largo. Então, você pode tentar diferentes normalizações antes de prosseguir para suas análises estatísticas. Então, aqui, ó, tem que ficar central, não muito largo nem muito fino. Depois que você vai para frente, você faz a sua normalização e prossegue, você tem várias opções. E eu não vou conseguir passar todas elas com vocês. Mas aqui nós temos várias opções de análise multivariada, nós temos opções de análise estatística. Eu acho que tem algumas coisas aqui de machine learning também, mas eu nunca usei, que é aqui means e random forest, não sei como funciona. E depois que você faz esse processamento, essa parte inicial, você pode voltar novamente para mexer nos seus dados. Então, por exemplo, a gente exporta com QC e com branco. Eu mando para o MetaAnalyst a tabela como ela foi exportada, mas eu não levo em consideração o QC e o branco nas minhas análises estatísticas. Então, como que eu faço para tirar? Tá? A gente pode voltar em Data Editor, e eu vou mostrar no final, e a gente pode remover o branco ou remover o QC. E a gente, depois que faz isso, tem que normalizar novamente, porque os dados estatísticos vão ser diferentes. Então, todos os seus resultados aqui vão depender de que dados você está fornecendo. Então, você pode tirar no Excel ou você pode remover aqui aquilo que não é do seu interesse para a sua análise, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo da PCA. É muito simples, tem várias opções. Então, você tem 2D, loading plots, 3D, biplot, script plots. Vocês podem brincar, é muito legal mexer no MetaAnalyst, tá? O overview, ele dá várias opções para você. Aqui, eu não vou entrar em detalhes, eu não mexo muito com essa parte. Agora, a parte de 2D aqui, que é o que eu geralmente trabalho. Não é fixo, você pode mexer. Então, aqui tem uma PC1 e uma PC2, mas eu posso usar outras PCs também, que aqui me dá essa opção, tá? Eu posso escolher o tamanho da letra, eu posso escolher se o X vai ficar aqui, o Y vai ficar aqui, se a PC1 vai ficar aqui ou vai ficar aqui. Tem várias opções para você trabalhar. E é só você escolher aqui em cima e colocar o update, tá? Então, por exemplo, aqui está no eixo X a PC1 e no eixo Y a PC2. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, a PC1 está no eixo 2 e a PC1 está no eixo Y, desculpa, e a PC2 está no eixo X. Então, eu posso mexer várias coisas aqui no MetaAnalyst, sem precisar saber mexer com programação. Esse programa foi feito no R, mas foi feito o aplicativo. Então, a gente usa o aplicativo sem precisar mexer com a parte de programação. E é como eu falei, eu não coloco na PCA, na Nova ou qualquer outra análise aqui o meu QC e o meu branco. E depois eu vou ensinar vocês a tirarem pelo MetaAnalyst. Pelo Excel, é só apagar as colunas deles na sua planilha. Tá? Outro exemplo é a Nova. A Nova, ela vai avaliar a diferença estatística, por exemplo, das suas features. Então, vamos dizer, eu tenho uma feature X. Ela está presente nas outras amostras, em todas as suas amostras, ou em algumas. E tem uma diferença da presença dela, da intensidade do pico do sinal do espectro de massas nelas. Essa diferença é significativa? A Nova vai me dizer isso. Tá vendo aqui? Nós temos que, para as minhas features com MSMS, 719 features, elas têm uma diferença significativa entre as minhas amostras, e 311 não. Então, por exemplo, essa aqui que não é significativa, eu não levo em consideração a ela. A diferença dela entre as amostras não teve importância estatística, eu não posso inferir que uma amostra tem mais que a outra. Já essa aqui em cima, eu posso. Aí, aqui não tem um gráfico todo, ele é realmente grande, né? Eu tive que tirar um print. Aqui vai aumentando a significância estatística aqui para cima. Então, você encontra os seus biomarcadores, geralmente nessa parte superior, tá? Então, eu diria que é uma análise estatística muito importante quando você trabalha com vários grupos. Se você tem 2 grupos, apenas você está comparando eles, você pode usar um Volcano Plot, por exemplo, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente coloca só a significância, a gente não mexe muita coisa.
mas para nós, químico, 0,05 é ótimo, tá? É aquele valor lá, default, a gente não vai mexer, a menos que você queira diminuir um pouco e aumentar a sua confiança, mas não precisa. E para salvar a imagem? A gente vê isso aqui, mas a gente quer salvar. A gente não salva dessa forma. Tá vendo esses ícones? A gente vai clicar no ícone de uma pintura, tá? Aqui, eu realmente acho que não tem como a gente mudar as cores das imagens. Vai ser sempre essas cores, não dá essa opção. Só que a gente consegue baixar em alta resolução. Então, PNG, 300 dpi, default, submit. Ele vai dar o link. Aí eu abro o link e salvo a imagem, igual a gente faz no Google. Ele não, se nesse link, no caso do ANOVA, ele não baixa direto. No caso das outras análises estatísticas, é a mesma forma. A gente clica nesse ícone da pintura e salva as imagens. É simples. E então vai ser diferente. Então aqui, ó, nesse caso é diferente, a nova. No caso da PCA, é exatamente o que você vê, o gráfico de calor é exatamente o que você vê, mas no caso da 9 do Volcanoplot, tem uma mudança quando você faz a figura. É possível salvar isso aqui, mas não fica tão legal, tão visível, né? Então nós temos essa opção. Aí, só para terminar, é como eu havia comentado, a gente tem o grupo 26 a 100, branco e QC. Vale lembrar que aqui, olha, não está na ordem que eu quero e eu posso mudar depois na parte estatística, depois vocês vão lendo, a gente pode alterar a ordem, colocar ordem crescente, 26 a 100, porque isso também muda os seus resultados. Especialmente na parte do mapa de calor, que vai mudar, tá? Mas aqui eu não excluí no Excel. Como que eu faço? Eu venho aqui, pego um grupo, passo para a esquerda, excluir e submit. Pronto. Eu excluí aqui o branco e o QC. Depois eu vou normalizar novamente e vou fazer novas análises estatísticas. Então, dependendo do grupo que você está usando, você vai ter diferentes resultados. Então, essa é a parte do MS Dial e do Metabo Analytics. A gente pode usar o Metabo Analytics processando pelo MZMine também, não tem problema. Ou outros programas que talvez alguém possa conhecer e fazer essa mudança, porque a gente precisa daquela tabela de intensidade, aquela tabela de alinhamento de cada amostra e um identificador. Aí a gente pode depois fazer a parte estatística para os compostos que a gente anotou, para as classes de compostos e também uma estatística geral contendo todas as fichas. Aí é uma questão pessoal. Mas esse é o básico desses dois programas. Alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, eu acho que a ideia, eu estou até gravando aqui, para depois vocês poderem assistir, né? Eu gravei pelo menos um pedaço, né? Não gravei o começo todo, não. Mas essa parte que o João começou a falar, vou passar o vídeo depois, vou botar lá no AVA. Mas a ideia é a gente dar alguns arquivos para vocês, e vocês fazerem o tratamento do dado, né? E aí, a gente passar um conjunto de dados para vocês fazerem e apresentarem também. Aí, gente, eu não vou passar para vocês, tá? Mas tem a opção do MZMine, do GNPS. O GNPS não, desculpa. O MZMine e Compound Discover. Tem algumas diferenças, mas aqui eu só queria mostrar para vocês o layout do slide, para vocês verem que tem todo o fluxograma de como deve ser feito, parte a parte. Eu usava o MZMine, hoje eu não uso mais, porque eu acho que o MSDial tem o melhor layout e ele é mais fácil de mexer. A diferença entre os dois, por exemplo, é que o MZMine ele vai fazendo cada tratamento de uma vez. No MSDial, a gente coloca todas as informações, então a parte de detecção, de alinhamento, e ele faz um processamento só. O MZMine, ele faz cada parte por vez. Então, por exemplo, aqui a gente primeiro trabalha com a detecção de massas. Lembra que a gente colocou o erro de massas? É mais ou menos o que a gente faz aqui. Se a gente faz esse tratamento para todos os dados, ele vai processar. Então, depois a gente faz o segundo tratamento, ele vai processar. Então, pode ser um pouco demorado. Ele também é bem pesado. Ele usa bastante a memória RAM. E ele tem um ponto, talvez, assim, que eu possa falar bem positivo,
é que na hora que a gente vai escolher, por exemplo, o ruído, lembra que eu tinha comentado sobre a altura mínima? Aqui a gente consegue ver, show preview, a gente consegue ver, colocar os valores do que seria o nosso ruído, e aqui a gente consegue ver o que seria incluso ou não nisso. Então, é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. No final, você pode colocar a biblioteca, só que aqui você também tem que fazer a sua própria tabela de metadados, que eu vou deixar aqui uma ideia. Não sei porquê, no meu caso sempre dá erro, o tipo de formato da tabela tem que ser texto, mas tem que ser TSV, é meio complicado, mas assim, aqui tem todo o processamento. Então, depende muito do que você gosta, do que você quer. Aqui dá para você fazer muitas outras coisas, especialmente fusão direta. Eu geralmente faço infusão direta aqui, porque no MSDI eu ainda não consegui. Então, aqui você pode trabalhar com outras fontes de ionização, e o MZMine ele tem mais versões do que o MSDI. Aqui eu trabalhei, eu acho que com a 4.3, porque é a que eu tenho, mas já tem a 5. Alguma coisa que funciona bem e tem outras formas de mexer. Mas, assim, a base do processamento de metabolômica é o mesmo. Você pode fazer mais coisas, pode fazer menos coisas. E aqui a parte de estatística é bem parecida, só que ele não exporta todos aqueles dados, então acaba que fica talvez um pouco mais fácil para quem quer mexer com metabo. Essa seria o que foi exportado, né? Aqui, Attribute Sample File Name, ele já exporta certinho praticamente para o Metabo Analyst, tá vendo? Só que ele não tira o Missing Value, que é esses aqui que não tem nada. Então, depende muito da forma que você trabalha, vocês têm várias opções grátis. E aqui também, para quem tiver dinheiro, brincadeiras à parte, tem o Compound Discover, que é só para termo. Então, ele serve para LCMS e GCMS. Ele tem as próprias bibliotecas, você pode fazer a sua própria biblioteca com seus padrões, se você também tiver dinheiro. Se quiser comprar, passar no MSMS e fornecer essa informação. Então, muita gente que trabalha com termo e alta resolução, então o Bitrap, Astral, geralmente usa muito ele. E ele tem o workflow pronto, você pode mexer em alguns dados. Eu vou ser sincero, eu não trabalhei muito com ele. Eu até hoje não aprendi todas as funcionalidades dele, porque são muito grandes. Então, aqui tem algumas coisas básicas do processamento de um workflow específico, mas vocês podem tentar vários outros. E aqui seria o resultado. Então, ele tem tudo aqui. Ele tem anotação, ele tem o erro de massa, que o MSDI e o MZMine não dão. Ele tem várias análises estatísticas aqui direto, sempre precisa levar para o Metabo. Então, aqui ele faz a área de calor, ele faz a PCA, a tendência, tudo de uma vez. Mas ainda assim, eu acho que não é para a parte de quantificação e só para a parte de identificação, que é o que a gente está passando aqui. A gente consegue ver a cromatograma também com alinhados. Então, são programas de certa forma parecidos. Esse é mais completo. E eu dei ênfase ao que eu trabalho com a MSDI, que eu posso falar com maior propriedade no momento. Mas se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Eu mandei a apresentação lá para vocês, porque está tudo com... Toda a apresentação foi feita em ordem para vocês seguirem o que está no texto, para ficar claro. E é isso. Espero que tenham gostado, não sei. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então, a gente vai fazer o seguinte, na próxima aula, vou passar um conjunto de dados para vocês, ou vocês podem usar os dados que vocês têm, e vocês vão mostrar aqui como é que vocês fizeram o tratamento. Então, para a gente ver isso daí. Então, quem não tiver dado, eu vou deixar um conjunto de dados lá para vocês fazerem alguma coisa, né? E vou botar esse vídeo também. Então, nossa próxima aula é segunda-feira, né? E aí a gente vai discutir também como é que vai ser a aula prática, tá? Então, assim, a ideia é essa. Então, por exemplo, Cristiane tem as amostras de café dela,
que é um conjunto grande de dados, pode passar mesmo para a AutoE, e tem a Isabela. Quem rodou coisa também? A Alan deve ter alguma coisa. Thalita, eu acho que já rodou alguma coisa de vinho. A Ana Júlia tem as amostras da Tamires. Então, assim, Daniel, vê com alguém aí se consegue alguma coisa. E quem não tiver nada, o João vai dar um conjunto de dados. Eu vou colocar lá. Tá? A ideia é vocês mostrarem aqui. Professor, então a próxima aula não vai ser presencial ainda, né? Ainda não. Vamos fazer isso para vocês pegarem um programa, ver bem, fuçar, e eu quero ver que vocês me mostrem aqui o que vocês fizeram. E aí eu vou fazer eu vou bolar a aula prática ainda, tá? E fazer o procedimento, vou colocar no AVA essa semana. Alguma dúvida? Então, vou encerrar a gravação, gravei um pedaço, que é a faixa